lá. Vamos falar sobre recato. 150. Semana Kuf Nun. 150 Laha Aleph. Comportamento virtuoso e abominação da falta de pudor. Página 818. Aqui o texto não é brando. O texto fala comportamento virtuoso e a abominação da falta de pudor. O negócio é sério. O negócio. Já percebeu que a linguagem aqui foi pesada. Então vamos lá. Aleph. É apropriado que a pessoa, o indivíduo, o ser humano, decente, óbvio, se eduque a agir com mais santidade, com pensamento puro e com consciência profícua durante o ato sexual. Eu lembro que a gente estudou isso aqui, só os meninos. Qual foi a festa que a gente estudou isso aqui? Foi um raio que a gente ficou a madrugada. Ficou a madrugada toda. Shabuot? Foi Shabuot. Vamos lá. Durante o ato sexual. E eu aprendi mais coisas depois, é bom a gente falar detalhadamente sobre isso. Não se deve agir com futilidade durante o ato, né, sexual. Não se deve agir com futilidade com a esposa, nem falar indecências com ela, inclusive em privacidade. Sobre isso consta nas escrituras. É relatado ao homem qual é a sua conversa. Está lá escrito em Amós, capítulo 4, versículo 13. Nossos Ramém de abençoada memória disseram, está lá em Hagigá, Rei Amudbet. Até a conversa sutil entre o homem e a sua esposa é relatada e a ele na hora do julgamento. O indivíduo não deve conversar com a esposa durante a relação conjugal, nem tampouco antes, exceto o que se relaciona com o ato sexual. Durante, um pouquinho depois e antes, você não vai conversar, não, porque a vizinha, a pessoa tá lá tendo ato e vai falar assim, não, porque na semana passada tinha um dinheiro. Não pode. Ela tá bom? Conta de luz, nem pensar. Conta de luz. Ah, você tá com... tem um cabelo... Eu achei um cabelo branco aqui na sua orelha. Não é momento disso. Vamos lá. Ou seja, não conversar nada que esteja relacionado ao ato ali, né? Não, a outra coisa. Então, ao ato pode. É o que eu tô falando. Não conversar nada que não esteja relacionado ao ato. Na Rona. O indivíduo não deve conversar com sua esposa durante o ato conjugal, nem tampouco antes, exceto o que se relaciona ao próprio ato sexual. Se eles estiverem com raiva um do outro, quando é proibido ter relação, é proibido ter relação quando não está com raiva do outro. Não, mas é proibido. É porque tem pessoa que mesmo com raiva, a pessoa... Mas não pode. Não pode, é proibido. Mas não pode. Não, Com raiva. tem pessoas que encaram como se fosse assim, atos de carinho, mas tem pessoas que não, mas sexo é sexo. Sim. Eu tô com raiva de você e Tem pessoa. eu tô com raiva de você, eu vou fazer isso. Não, não, tem gente. Vamos lá. Há dois casos de berremá que acontece isso. Tem a berremá que acontece isso, é o seguinte: eu vou separar o meu sentimento por você do ato. Então, uma coisa é o meu sentimento por você, outra coisa é o ato. Isso não pode ser proibido pela Torá. Tem que andar junto. Não pode separar sexo é sexo, emoção é emoção. Não pode. O judaísmo não. Tem que ser com carinho, tem que ser com emoção. Tá bom? Isso é proibido. Tem gente que faz assim, que separa. Outro tipo de... Gente, não, berremá. Outro tipo de berremá... Não tem graça. Berremá, gente, é animal, tá, gente? É besta, tá? É que senão eu não entendo a piada, fica difícil. Então, tem outro tipo de berremá que é o seguinte. Que a berremá faz o seguinte. Eu tô com raiva da pessoa, vou aproveitar que vai estar no momento e vou descontar toda a minha raiva nesse ser humano que eu odeio. Isso também é proibido pela Torá. E tem gente que pensa assim. Tem. É berremá. Então é proibido, tá? Proibido. Ele pode falar com ela o necessário para se reconciliarem. Ou seja, tudo bom? Você tá bonita hoje. Entendeu?
Então, aí antes... Então antes, é aquilo que eu falei pra vocês, né? Fala assim, você chegou em casa, macete pro homem, por favor, chegou em casa... Você tá tão linda, você tá tão linda, tá tão linda. Então, é daí pra continuar. Então, é só isso que pode falar durante. Então, você sabe que a tua esposa acabou esse período de nidar, vai passar pelo mikvah. Aquele é o dia. Reconcilia pra cumprir a mitzvah. Reconcilia pra cumprir a mitzvah. Vamos lá. A relação... A outra, né? A relação conjugal deve ser na maneira mais discreta possível. Tá? Então tem que ser discreto, gente. Discreto. Você não vai chegar na porta do seu quarto e falar... Ah! Não pode! É proibido, tem que ser discreto. Pode vir, vai acontecer. Vai matar o velhinho. Eu tô susto? Eu não tô susto, não. Vai matar o velhinho assim. Desculpa. Vamos lá. É pior que você tá falando essa coisa assim, sexo, sabe? Tem gente que deve estar assim, sexo. Que é isso? Eu nem isso de algum lugar. Gente, esse é um assunto sério. Sei que é difícil, mas é um assunto sério. Nada de escândalo. A posição que o homem fica por baixo, e a mulher por cima é considerado uma postura insolente. Ponto. Homem por baixo e a mulher por cima é insolente. É insolente. Gente, olha só. Esse daqui, a Alahá, ela tá sendo muito genérica, tá? Depois que terminar a gravação, eu vou comentar pontualmente. Mas vamos lá. Tá, ok. Insolente. Por quê? Porque, na verdade, normalmente, a mulher espera de um homem que ele seja protetor, que ele seja provedor, que ele seja macho. Assim, no resumo da ópera. Então ela espera que o homem seja aquele homem que domine ela. Mulher, verdade ou mentira, mulher não gosta de homem banana. Então, se a mulher fica por cima, ela está dominando a situação. Isso pode afetar o casamento para o futuro. Isso é fato. Homem tem que ser homem. Homem tem que fazer carinho, pegar no rostinho da esposa e tal. Mas, por favor, gente, seja homem, não seja uma moça. Entendeu? Então, tome a rédea da situação. Você é o macho. A mulher está esperando que você seja isso. Que você seja o dominador, que você seja o super-herói, como a gente falou mais cedo. E o homem, para se sentir homem, o cara também tem que estar nesse tipo de situação. Porque se a mulher, ela não deixa com que o homem tome a posição de que ele é o provedor, ele era o super-herói, ele é o gladiador, isso é natural do ser humano, tá no DNA do homem. Se ele não se sente assim, a virilidade com o tempo dele também vai diminuindo. Então ele vai se sentindo menos capaz. Então ele vai render menos também. Ron? Então, mulheres, deixam que os homens sejam homens. Deixa que ele... É lógico que a mulher pode, não, eu gosto mais assim, mais assado, pode dar algumas dicas pro homem. Mas você tem que deixar ele... E pede também, olha, por favor, né, uma atitude, por favor. Então, deixa ele ser o rapaz da situação, deixa ser o homem. Vamos lá. É insolente. Gente, olha a palavra que eu estou usando. Insolente. Por que insolente? Porque, no caso, é o homem que tem que ser o ousado. Se a mulher está fazendo isso, tem um problema. É lógico que cada caso é um caso. Qualquer dúvida procura um Rav, porque tem alguns problemas sérios também na hora da relação. E tem coisas que precisam ser feitas muitas vezes, porque tem muitos casais que não conseguem evoluir dependendo do que aconteça. Então, cada caso é um caso. A gente está falando de maneira genérica, mas depois a gente pode conversar se caso tiver algum caso pontual. Tá bom? Quando os dois permanecem na posição de um ao lado do outro, é considerado um jeito pervertido. Tá falando de dormir, tá falando de relação, tá? Tá falando de dormir, de relação. Foi relatado em Nedarim, no Kaf Amud Bet, que Rabi Eliezer mantinha relação com tanto temor e respeito que parecia estar sendo compelido por um Shedim, por um demônio. Ou seja, ele fazia a coisa com tanto temor de fazer alguma coisa errada
que parecia que ele estava atormentado. Ah, entendi. Entendeu? Ah, entendi o texto. Que tipo assim, ele estava ali concentrado naquilo. Vamos lá a explicação que tem aqui. Ok. É apropriado recitar Lechem Yehud antes de ter relações conjugais, conforme consta no livro Darkei Taharat. Aquele azulzinho, por exemplo, tem lá. Consulte ali mais detalhes sobre as leis de recato. Gente, quando você vai ter relação, algumas pessoas, a gente tem uma grande dificuldade para encarar o judaísmo como ele tem que ser. As pessoas estão chegando, especialmente. A pessoa que está fazendo o balo de chuvá, o guerra e tal, tem muita dificuldade. Por quê? Já que a bebida está liberada, então vamos beber para curtir. Não é. Bebida e comida é um ato santo e sagrado. Não se bebe para curtir. Não se bebe para curtir. Para aproveitar. É gostoso? É. Mas no judaísmo, comida e bebida não é para curtir. Até um chocolate, quando você está comendo, eu vou abastecer o meu corpo para cumprir mitzvot. É assim que a gente tem que pensar. Não é prazer. A Kabbalah nos ensina que o ser humano tem a vontade, muito maior a vontade de receber do que de dar. O ser humano, ele nasce com esse instinto de receber. Tanto é que como é que nasce o bebezinho? Mão fechada, né? Mão fechada, porque ele não quer dar. É difícil. A criança tem que aprender, os pais têm que ensinar os filhos a dar. Pegar de tzedakah e falar, ó, filho, isso aqui é seu, parte disso aí você tem que dar como tzedakah. A criança tem que se sentir feliz em fazer aquilo. Pegar os brinquedos que não estão usando mais e falar assim, ó, você tem que aprender que ó, você saindo você não usa, você tem que dar para alguém. É. Ou então, e quando a criança chega num nível de ela mesma falar assim, pai, eu gosto muito desse brinquedo aqui, mas eu quero dar para alguém que não tem. Se chegar nesse nível, rapaz, você ganhou o prêmio da loteria, uma criança chegar nesse nível. Mas se pelo menos ela pegar um brinquedo que ela não quer mais e dar, já é muito bom. Que é uma evolução. Então, gente, da mesma forma com que o alimento ele é alguma coisa sagrada, a relação é cumprimento de mitzvah. O marido e a mulher não tem relação para ter prazer. Eles têm relação para poder cumprir mitzvah. Ah, só para ter filho? É só quando for para se procriar? Não é assim que os judaísmo vê. Cada ato é uma relação de mitzvah. Você está cumprindo uma mitzvah. A mulher saiu do período menstrual, saiu do estado de nidá, entrou no mikvah, a obrigação do homem é entregar para ela uma boa relação, com carinho, com amor e prazer. É mitzvah isso, tá? É mitzvah. Ah, poxa, vou ter que fazer a minha obrigação. Não, é mitzvah, com carinho, com amor, é uma coisa boa. Agora, você não pode encarar como é curtição, não é curtição. Pode até ser, mas isso é o segundo plano. O primeiro plano é eu vou cumprir mitzvot. Ron? Então, isso, comer, vestir, toda a etapa da vida do Yehudi tem que ser. Qual é o foco aqui? Seguir Hashem, obedecer a Kadosh Baruch Hu e cumprir uma mitzvah. Ron? Não é bom o marido se privar a esposa e a esposa privar o marido. Não é bom. Se está acontecendo isso, em qualquer casal, é importante conversarem. Lembra aqueles pontos que a gente falou? A posição da mulher e a posição do marido em relação ao casamento pode ser que a visão que um tem do outro, ou que ambos têm de si mesmos, pode estar deslocado. E por isso outras coisas não funcionam bem. Bem possível isso poder estar acontecendo. Se alguém ali está deslocado, se o homem não se considera como o super-herói, ou se ele se considera, mas ele vê que a esposa não considera ele como o provedor, o gladiador, o macho alfa, desestabiliza. Da parte dela, que ela não vai conseguir ter um prazer com um cara que ela não admira como um protetor. Não vai conseguir. E a mesma coisa, o homem talvez ele não consiga dar para aquela mulher o que ela precisa, por quê? Porque ele não se vê como aquela pessoa que é o conquistador, é aquela pessoa que domina. Ele não vai encarar assim. Ron? Da mesma forma, a mulher, se ela não se sente, caramba, ele me conquistou. Ou seja, se ela vê ele como banana, ela não vai se entregar para ele. Se ele se vê como banana, ele não vai se entregar para ela. Então por isso que é importante a mulher entregar para o marido o que ele é, e o marido entregar para a esposa o que ela é, e ambos entenderem que eles são o que são. Porque se uma parte da relação não estiver boa, o resto não vai andar. Eu casei virgem.
Eu casei virgem. As nossas relações foram depois de casados. Shabbat. Nossas relações foram depois de casado. E a coisa só começou a engrenar quando a gente foi se conhecendo, que demorou bastante, sério mesmo, demorou bastante. A gente foi se conhecendo e eu compreendi. A minha esposa só vai se entregar pra mim se ela vê em mim. Ela só vai se entregar pra mim o dia que eu for o que ela espera de mim. É a mesma coisa, eu só vou conseguir me entregar 100% pra ela quando ela vê em mim aquilo que eu preciso ser. Então, essa coisa, especialmente para um jovem que está casando agora, para um jovem que está se casando agora, ou até para uma pessoa que está há mais tempo casada, ela precisa compreender muito bem os papéis específicos. A sociedade moderna ela tem aquela ideia de que, não precisa desse negócio de papéis muito definidos, né? A modernidade não frustradas. Muitos homens e muitas mulheres que não conseguem ser felizes. Por quê? A mulher, ela passa muito tempo querendo ser tentar ocupar um cargo de gerência que um homem talvez tinha. Pode ser que seja gerente ou não estou falando de ser gerente ou não. Isso não cabe a mim. Estou falando o seguinte, dela tentar viver uma carreira e esquecer do restante, ela se torna aquela dominadora, e aí o que acontece? Ela não consegue nunca um homem à altura do que ela espera. Bem, se eu sou dominadora e a mulher necessita por instinto de um homem dominador, o que vai acontecer? Vai ter problema seríssimo nesse Para encontrar esse homem dominador, ela sendo essa mulher dominadora, ela não vai encontrar. Ela não vai encontrar. Da mesma forma é o contrário. Então ela vai se sentir frustrada. Ou no casamento não vai encontrar um homem ideal para se tornar esse homem para que ela está esperando. Ou se já estiver casada, vai ter problema no casamento. Exatamente. Eu já vi isso muito acontecer. Acontece demais. A mesma coisa é se o homem, né, não se vê no estado que ele precisa ou que ele precisa de uma mulher. Porque quase sempre é o maior problema do que os homens têm, e assim, eu já ouvi muitas pessoas me pedindo conselho sobre casamento, o homem não conseguia ver a mulher, não conseguia ter desejo pela sua esposa. Ama, tem carinho, respeito, mas não conseguia desejar sua esposa. Aí quando você via, a esposa parecia um general de guerra. No final das contas, o que aconteceria? O que estava acontecendo? O marido olhava para a mulher e via um homem. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas a mulher era tão dominadora, mas tão dominadora, que ele estava casado com um amigo. Porque assim, os dois batiam de frente para conversar e a mulher não era sensível como se espera de uma mulher. Então ele não conseguia, ele tinha respeito, tinha amor, tinha carinho, tinha filhos, mas não conseguia ter prazer com a mulher. Não conseguia. Tomava remédio, não funcionava, nada funcionava. Por quê? Ele olhava pra ela e falava assim, cara, a personalidade dela estava tão modificada que ela virou um homem. Então ele não conseguia ter nada com ela. Então, nessa relação homem-mulher, eu sei que hoje em dia lá fora estão vendendo uma ideia absolutamente diferente do que eu estou falando pra vocês, que hoje em dia tá complicado lá fora de vender, que, não, o homem tem que ser sensível. Lógico que o homem tem que ser sensível, como eu já ensinei pra vocês. Só que há um limiar aí. Porque sua esposa precisa admirar você como aquele cara. Você é o super-herói da casa. Né? E a mulher, o homem precisa ver em você uma pessoa sensível, uma pessoa que é pra ser conquistada. Porque o instinto do homem, ele é o caçador. Se você não for um estímulo de caça pra ele, não adianta. Não, mas ele tem que me seduzir, ele tem que fazer carinho e tal. Mas se você não for, não deixar que isso aconteça, porque por que o sapato alto seduz tantos homens? O salto alto. Porque o salto alto, ele faz uma coisa no calcanhar, de deixar o calcanhar ereto. É a mesma coisa que acontece quando a caça está em fuga. Quando a caça está em fuga, esse calcanhar, porque força, levanta na hora que está correndo. Faz isso assim com os pés e o calcanhar levanta. Isso que o calcanhar levanta abre um instinto de caça. Por que o salto alto é tão importante no caso da sedução do marido e da mulher?
Porque a mulher estimula ao homem a dizer o seguinte: eu estou pronta para ser caçada. Então, essas coisas que estão no subconsciente do homem, do homem e da mulher, a gente precisa compreender. Porque se a gente não compreende esse tipo de coisa, a coisa não engrena. Lá fora, as pessoas estão com outro tipo de ideias. Mas até os psicólogos mais céticos, eles falam, gente, olha, tá certo que o mundo moderno é assim, o ser humano ele tem a mania de mexer na natureza, mas tem coisa que está aqui dentro, no cérebro. E que por mais que a gente mexa, não muda. É assim que é a estrutura do ser humano. Precisamos trabalhar essas questões, tá bom? Então, essa primeira aula de Newton foi bem assim pesada. Eu pensei que eles iam começar. Você quer começar um pouquinho mais leve, mas ok. Né? Então, até a próxima aula. Hazak Baruch. Amém.